Oi? Essa é a semana do folclore. Então nós vamos fazer, ou já fizemos, jogos de adivinhação sobre os personagens de folclore e vamos ver muitas histórias. A essa altura, vocês já sabem o que é folclore, mas eu vou relembrar, porque eu gosto sempre de relembrar do nosso jeitinho. Folclore, então, são histórias, brincadeiras, festividades que vão passando de filho para pai, para filho, para pai, para filho. O pai conta pro filho, que 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 conta pro filho. Isso chama gerações. Vai passando de geração para geração. Então, essas brincadeiras, essas festas, essas histórias não são esquecidas. E isso é muito bacana, né? Olha, no nosso folclore a gente tem a festa do Bumba Meu Boi, o carnaval, a gente tem a brincadeira de amarelinha, de trava-língua e tem muitas histórias, muitas lendas. Eu gosto muito do folclore, o dia dele é o 22 de agosto, tá bom? Bom, já lembramos o que é o folclore, então agora vamos falar sobre a história de hoje. A história de hoje é do Negrinho do Pastoreio. Ele é um escravo. Gente, vocês sabem o que é escravo? Acho que não. Ainda bem. Significa que a escravidão acabou. E já era sem tempo. Bom, antigamente as pessoas achavam que uma pessoa podia ser dona da outra. Vê se pode. Então, as pessoas de pele mais clara achavam que podiam ser donas das pessoas de pele escura. E botavam elas para trabalhar, castigavam elas. Não era nada legal. Era um absurdo, na verdade. E isso acabou. Um dia, graças a Deus, uma princesa assinou uma lei dizendo que todos os homens são livres, como sempre deveriam ter sido, não é? Então, antes da gente ouvir uma história, já que eu falei sobre liberdade e escravidão, vamos fazer um dever de casa? O que é a liberdade para você? Quando eu perguntei para minha filha, a Alice, que é a nossa ajudante em vários vídeos, ela disse que liberdade é eu sair de férias e meu coração poder ir junto. Eu achei linda esse pensamento dela. Então eu queria saber de vocês, o que é a liberdade para vocês? Ela é muito importante, né? Então, nessa história o menininho não tinha liberdade, ele não era livre, ele era escravo. Essa é a história do Negrinho do Pastoreio, tá bom? Essa é a versão do Maurício de Souza, que tem um livro muito legal chamado Lendas Brasileiras, do nosso folclore. É um livro pesado, ele tem 200 páginas e tem muitas histórias. Então vocês já viram que eu amo esse livro de paixão. Vamos começar? Pé, pé, pé. Há muitos anos atrás, na época da escravidão, trabalhava numa grande fazenda lá no sul um negrinho miúdo e franzino, fraquinho, mas muito habilidoso. O seu patrão era um homem malvado, cruel e tratava o Negrinho do Pastoreio muito mal. Um dia, ele mandou o menino pastorear seus 30 cavalos, mas avisou que tinha que ter atenção especial com um deles, que era muito valioso. Bom, o Negrinho passou todo o dia bem longe pastoreando os animais, mas no caminho de volta resolveu parar um pouquinho para pegar uma fruta na árvore porque estava faminto. Ai, gente... Foi ele se distrair um minuto que justamente o cavalo mais valioso fugiu. Aí ele começou a ficar desesperado, procurou, mas não achou o tal do cavalo baio. E foi contar para o seu patrão. Ele ficou furioso, achou que o Negrinho tinha roubado o cavalo, vê se pode. E pegou o chicote e deu uma surra no Negrinho. O Negrinho, assustado, fugiu e falou, agora eu vou achar esse cavalo de qualquer jeito. E achou. Mas o cavalo estava muito assustado porque começou a cair uma tempestade de raios. E ele, se soltou. O Negrinho então voltou para a fazenda triste e contou para o patrão. Eu achei o cavalo baio, cheguei a laçar ele, mas ele fugiu. Ai, gente, para que ele foi falar isso? O patrão ficou mais zangado ainda. Pegou o Negrinho, amarrou no tronco, deu muitas chicotadas, ainda botou ele perto de um formigueiro, que era para as formigas morderem mesmo, de maldade. Veja que homem cruel, não é? Bom, diz a lenda que o Negrinho chorou e depois de sofrer muito, deu um suspiro e morreu. Só que no dia seguinte, quando o patrão malvado foi ver o Negrinho, ele estava em pé, como mágica, sem nenhum arranhão, sem nenhum machucado das chicotadas, sem nenhuma mordidinha de formiga e ao lado dele, a imagem de uma santa e todos os cavalos da fazenda. O patrão viu que aquele menino devia ser muito especial e se arrependeu de ter sido tão cruel.
se ajoelhou, pediu perdão e chorou. Chorou pra valer. O negrinho não disse uma palavra, montou no seu cavalo baio e partiu. Partiu pra bem longe. Eu acho que ele foi morar no céu, mas essa é só minha opinião. Diz então que ele ganhou uma espécie de fama por onde ele passa. As pessoas rezam pedindo ajuda dele. Alguns dizem que ele aparece à noite ainda na floresta, ó. O fato é que, para quem acredita nessa lenda, ele é uma espécie de anjo bom. E as pessoas pedem sua ajuda para encontrar objetos perdidos ou quando tem algum problema. Essa é a história do negrinho do pastoreio. Eu acho muito bonita porque ela mostra que a gente não pode ser cruel com ninguém. E ela mostra também o quanto era absurdo alguém se achar no direito de ser dono de outra pessoa, né? Essa época da escravidão já passou, ainda bem. Mas não esqueçam do meu dever de casa, hein? O que é a liberdade para vocês? Vocês podem só falar ou fazer uma cena, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Vídeo de folclore, com certeza.